No vídeo que eu fiz falando sobre a criação de personagens em Daggerheart, eu falei várias vezes sobre uma coisa extremamente interessante desse sistema, que é a tal da esperança. E isso faz parte de uma mecânica de dualidade que envolve conceitos como medo e esperança, e que pra mim é uma das partes mais legais desse sistema. Porque em determinadas situações, os jogadores podem ganhar pontos de esperança e depois gastar esses pontos pra conseguir alguma vantagem. Só que em contrapartida, o mestre vai ganhando pontos de medo, que ele pode usar pra complicar a vida dos jogadores. Ah, como é que funciona essa mecânica na prática? Sempre que tu for fazer um teste em Daggerheart, tu vai rolar 2 dados de 12 lados. Só que é muito importante que esses dados sejam visualmente diferentes um do outro, porque eles vão cumprir papéis diferentes nessa rolagem. Um deles vai ser o dado do medo e o outro vai ser o dado da esperança. Todo teste que tu for fazer vai ter um valor que indica o nível de dificuldade dele. O teu objetivo é conseguir um resultado que seja igual ou maior que aquele número. Para isso, tu vai rolar os 2 dados de 12 lados, somar o resultado deles, adicionar algum possível modificador que tenha e ver qual foi o resultado final. Se o teu resultado final desse teste for igual ou superior ao nível de dificuldade, tu teve sucesso. Agora, se ele for inferior, se for um número mais baixo do que o valor de dificuldade, aí tu fracassou. E até aqui não tem nenhuma novidade, eu só descrevi uma rolagem padrão que tu vai encontrar em praticamente qualquer RPG. Mas lembra que eu te falei que os dados têm que ser diferentes um do outro? Isso acontece porque não é só o resultado final que interessa, a gente precisa saber se o maior valor que tu tirou veio do dado de esperança ou de medo. E isso muda muita coisa. Porque imagina que o nível da dificuldade é 15 e tu tirou 18 nos dados, sendo 10 no da esperança e 8 no de medo. E pra matemática ficar mais simples aqui no nosso caso, a gente não vai considerar os modificadores, então finge que o modificador é 0. Isso significa que tu teve sucesso no teu teste, porque o resultado da soma dos dados foi igual ou maior que a dificuldade. E também significa que tu rolou com esperança, porque o valor do dado de esperança foi maior que o do dado de medo. Ou seja, tu teve um sucesso com esperança. Nesse caso, além de conseguir fazer aquilo que tu estava querendo, tu ainda ganha um ponto de esperança. Mas e se por acaso esse resultado fosse invertido? Tu tivesse tirado uma soma maior do que a dificuldade, só que com o maior valor sendo no dado de medo. Nesse caso seria um sucesso com medo. Tu também vai conseguir fazer o que tu queria, só que não vai ser tão fácil assim não, porque tu vai ter uma complicação, vai ter um custo atrelado, vai ter alguma coisa ali que vai te dar uma prejudicada. E diferente do outro tipo de sucesso, dessa vez, além de tu não ganhar um ponto de esperança, tu ainda dá pro mestre um ponto de medo. E fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai ver exatamente para que serve cada um desses pontos. Porque também pode ser que tu falhe no teste, pode ser que a soma dos dados dê um número mais baixo do que a dificuldade. Só que se nessa falha o teu dado com valor mais alto for o da esperança, quer dizer que tu teve uma falha com esperança. Nesse caso, tu não consegue fazer aquilo que tu queria, tu falhou no teste. Só que como foi uma falha com esperança, a consequência não vai ser muito drástica, não vai ser nada muito grave, vai ser uma consequência leve. E além disso, tu ainda vai pra casa com um pontinho de esperança no bolso, que é melhor do que nada e que é muito melhor do que a próxima opção. Porque pode ser que tu não só falhe no teste, como ainda tire o maior valor no dado de medo. E aí que além de não conseguir fazer aquilo que tu queria, tu ainda vai ter que lidar com uma consequência pesada e vai dar um ponto de medo pra conta do mestre. Só que aí tu pode ter ficado pensando, tá, mas e se cair exatamente o mesmo número nos 2 dados? Se acontecer isso, é a melhor situação possível pro teu lado, porque isso significa que você teve um sucesso crítico. Não só tu consegue fazer o que tu queria, como tu ganha um bônus, ganha um ponto de esperança e ainda perde um ponto de estresse. Mas agora que a gente já entendeu como é que funcionam os testes, a gente precisa ver exatamente como é que funciona essa tal de esperança. Logo de cara, todo personagem já começa com 2 pontos de esperança. Só de criar o teu personagem, tu já vem direto com 2 pontinhos na conta. E como a gente viu, dá pra ir acumulando ainda mais pontos através dos testes que tenham esperança como resultado, seja sucesso ou fracasso. Só que tu não pode ficar acumulando infinitamente. O máximo de pontos de esperança que um personagem pode ter ao mesmo tempo são 6. Chegou nos 6 pontos, tu não vai ganhar mais esperança até gastar. Mas como é que gasta? A primeira coisa que tu pode fazer é ajudar um aliado. E isso quer dizer que quando um aliado for fazer um teste, tu pode gastar um ponto de esperança para adicionar um dado de vantagem na rolagem dele, que é basicamente rolar um dado extra, dessa vez um dado de 6 lados, e adicionar o resultado dele no resultado final do teste do teu aliado. Outra opção é tu usar uma experiência. E no outro vídeo sobre criação de personagem, a gente viu que tu pode criar experiências pro teu personagem que vão te dar vantagens em testes relacionados àquela vivência. Toda vez que tu for fazer um teste que tenha
relação com aquilo, tu pode gastar um ponto de esperança para ganhar um bônus no resultado final. O terceiro jeito de tu gastar tua esperança é numa mecânica chamada Tag Team Roll. Nesse caso, tu vai gastar 3 pontos de esperança para combinar a ação de 2 jogadores em um teste. Na prática, o que vai acontecer é que os dois vão se juntar para fazer o mesmo teste, os dois vão rolar os dados, só que aí vocês podem escolher qual dos dois resultados que vai valer. E por fim, tu pode gastar 3 pontos de esperança para usar a habilidade de esperança da tua classe. E cada classe vai ter uma habilidade diferente. O bardo pode distrair um alvo e reduzir a dificuldade dos testes contra ele em 2 pontos. O druida pode virar bicho sem ganhar ponto de estresse e ainda aumenta mais 1 em qualquer atributo até ele voltar ao normal. O guardião limpa 2 slots de armadura. O ranger, quando acerta um ataque, pode usar a mesma rolagem para atacar 2 outros inimigos que estejam dentro do alcance. O ladino ganha um bônus de mais 2 em evasão até sofrer algum ataque ou até o próximo descanso. O serafim cura um ponto de vida de um aliado próximo. O feiticeiro pode usar para rolar de novo qualquer quantidade de dados de dano envolvendo ataques mágicos. O guerreiro ganha mais 1 de bônus para rolagens de ataque até o próximo descanso. E o mago pode anular uma rolagem de ataque ou de dano de um adversário e forçar ele a rolar de novo. No geral, essas são as coisas que envolvem a mecânica de esperança. Falando agora do sistema de medo, ele funciona mais ou menos da mesma forma que a esperança, só que pro mestre. Porque enquanto os jogadores podem acumular os pontos de esperança e gastar para conseguir alguma vantagem, o mestre pode fazer a mesma coisa com os pontos de medo, só que para causar complicação para os jogadores. Mas também tem algumas diferenças. A gente viu que os jogadores começam com 2 pontos de esperança e podem acumular até um máximo de 6. No caso do mestre, ele começa com uma quantidade de pontos de medo equivalente à quantidade de jogadores. Se na mesa tiverem 5 jogadores, ele começa com 5 pontos de medo. Se tiverem 3, ele começa com 3 pontos, e por aí vai. Além disso, ele pode acumular esses pontos até um máximo de 12, que é o dobro do que os jogadores conseguem acumular de esperança. A forma de ganhar esses pontos também é parecida, mas não é exatamente igual. Porque a gente viu que quando os jogadores fazem testes, eles podem gerar pontos de esperança para eles, mas eles também podem gerar pontos de medo pro mestre. E esse é um jeito dele ganhar esses pontos, mas também tem outras formas disso acontecer. A primeira delas é através do descanso, porque toda vez que os jogadores descansarem, eles vão gerar pontos de medo pro mestre. Se for um descanso curto, ele vai rolar um dado de 4 lados e o resultado dessa rolagem vai ser a quantidade de pontos de medo que ele vai gerar. Agora, se for um descanso longo, ele vai fazer a mesma rolagem do dado de 4 lados, ele vai ganhar o número de pontos equivalente ao resultado, só que ele também vai ganhar mais 1 ponto para cada jogador que estiver envolvido. E por fim, o mestre também ganha pontos de medo toda vez que alguma habilidade ou efeito indicar que ele ganha. Mas para que servem esses pontos e como é que ele gasta? Primeiro, ele pode usar para interromper um jogador e fazer uma ação. Ele também pode usar caso ele queira fazer uma ação de mestre adicional. Outra opção é gastar esses pontos para usar algum elemento de medo de um adversário ou de um ambiente. Para usar exemplos do livro, se os jogadores estiverem numa taverna, o mestre pode gastar 1 ponto de medo para começar uma briga de bar. Ou se eles estiverem numa passagem montanhosa, ele pode gastar 1 ponto de medo para fazer uma avalanche. No caso de um adversário, pode ser, por exemplo, um rato gigante, que o mestre pode gastar 1 ponto de medo para fazer com que todos juntem um único alvo e façam um ataque coletivo. E ainda tem mais uma opção, que é adicionar uma experiência do adversário na rolagem. Do mesmo jeito que os jogadores podem usar pontos de esperança para usar as experiências deles, para adicionar um bônus em algum teste que tenha relação com a experiência que eles têm de vida, o mestre pode usar pontos de medo para fazer a mesma coisa com os inimigos. Por exemplo, segundo o livro, um urso tem experiência em emboscada e sentidos aguçados. Um ogro da caverna tem experiência em arremessar. Uma górgona tem experiência em furtividade. E aí o mestre pode usar os pontos de medo para ativar essas experiências e converter em bônus para os inimigos. E basicamente essas são as formas de tu ganhar e gastar os pontos, tanto de esperança quanto de medo. No começo essa mecânica pode passar uma impressão falsa de que tá criando um antagonismo entre os jogadores e o mestre. Mas não é exatamente isso, porque essa complicação que o mestre pode criar usando os pontos de medo não tem a ver com prejudicar os jogadores, tem muito mais a ver com criar tensão para a história. E no geral eu gostei bastante porque é uma coisa relativamente simples, mas que adiciona várias camadas a partir disso, e além de deixar os testes muito mais interessantes, porque sai daquela coisa padrão de sucesso e fracasso. Com isso a gente tem mais variáveis envolvidas, tem mais riscos, mas também tem mais recompensas. Mas me conta aí nos comentários o que tu achou dessa mecânica. Achou bom, achou ruim, achou que poderia ser melhor? Dito tudo isso, se tu gostou do vídeo, deixa aquela curtida pra eu saber. Eu também te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, porque esse aqui chegou ao fim e até a próxima!